Pessoal do Craques do Microfone, olha só com quem eu estou aqui. Outra lenda do jornalismo esportivo, vai contar para nós a sua trajetória no mundo esportivo. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, é um prazer te reencontrar exatamente no dia do lançamento do livro do nosso amigo Thiago Oberreich. Dessa vez é Copa de 94. Bons tempos, hein? Eu gostaria de comentar com você, que já é nosso amigo, nós nos conhecemos na Rádio Capital, quando eu trabalhava lá, fui diretor de jornalismo e de esportes, e eu gostaria de falar um pouco da minha carreira, que eu comecei no pequeno jornal Mundo Esportivo, que era do Geraldo Bretas. Então, aqueles que hoje estão de cabelo grisalho, cabelo branco, vão se lembrar do Geraldo Bretas, que foi um grande comentarista, bastante polêmico, e ele era dono de um pequeno jornal. E famoso naquele jogo Palmeiras e São Paulo, que ele cortou, né? O Careca. Exatamente, ele apostou e... Perdeu. E apostou sobre o Mirandinha, né? Exatamente. E de repente, então, ele ficou careca. E ele era polêmico. E na Copa de 58, por exemplo, ele arriscou o palpite que o Brasil não ganharia o título. E ganhou, então chegaram até a fazer o enterro dele, né? Mas ele era ótima pessoa e aquele jornal decadente, na verdade, ele era um celeiro de grandes jornalistas. Eu comecei lá, levei o meu amigo Roberto Avalone, tinha sido meu colega de colégio Roosevelt, levei o Avalone inicialmente, acabou brigando com o nosso chefe, que era o Benedito Rui Barbosa, autor de novelas, mas depois eu convenci a ficar e foi muito bom. De lá a gente foi para o jornal Última Hora, eu cobrindo o Corinthians em São Paulo e ele cobrindo o Palmeiras e Portuguesa, ele ficou todo feliz. E daí eu tive um convite para ir para o Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde era o grande jornal da época. Nós saímos procurando emprego, conseguimos a última hora, mas de repente pintou um convite para mim. E eu adorei, porque eu cobri o Corinthians durante 1 ano e meio, ia diariamente ao Parque São Jorge, quando o Zezé Moreira era o técnico, Rivelino estava surgindo naquele time, não ganhava título, mas quase ganhou o título do Robertão. O Robertão era aquele campeonato que antecedeu o Campeonato Brasileiro. Era um Rio-São Paulo recheado, com a entrada de clubes de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e um clube do Paraná. Depois foi ampliando mais ainda. Pois bem, infelizmente, eu digo infelizmente porque naquele ano eu acabei torcendo para o Corinthians. Eu sou Paulinho, eu torci para o Corinthians, que ele acabou perdendo as 2 últimas partidas para o Internacional e para o Palmeiras, e com isso ele deixou o título partir. Mas depois que eu trabalhei no Jornal da Tarde, eu fui contratado pelo Estadão, que era o outro jornal do Grupo Estado, né? E lá eu fui subeditor de esporte, subchefe, depois eu fui chefe durante 10 anos, cobri 3 Copas do Mundo, que foram as Copas de 74, 78 e 82. Em 82 foi aquela que o Brasil, infelizmente, perdeu da Itália e voltou mais cedo para o Brasil. Era um time muito bom. Eu discordo de quem diz que aquele era o melhor time de todos os tempos. Eu vi aquele time de 1970 jogar, o de 70 era bem melhor. Porque esse ponto de 82 tinha alguns pontos fracos. É desnecessário citar quais esses pontos fracos. Mas, além de tudo, o Tele Santana também errou no sentido, embora fosse um bom técnico, ele tinha que recomendar de jogar pelo empate. Quando estava 2-2, tinha que segurar o regulamento embaixo do braço, né? Exatamente. Mas tudo bem, passou. Já passou. E aí, quando eu voltei para o Brasil, o chefe de redação do Estadão resolveu fazer um rodízio dos editores. Então, tirou de economia e botou na internacional. Tirou da internacional e botou na política. E chegou para mim e falou: Luiz, você está há 10 anos chefiando o esporte, então eu vou te colocar para geral e cidades. Para mim foi bom, para ampliar um pouco os meus horizontes, e um pouco antes eu já tinha sido indicado pelo Faustão para trabalhar em rádio. Eu nunca pensava em trabalhar em rádio, mas acontece que em 1973 eu contratei o Faustão lá para o Estadão, ele tinha só 23 anos, e como se fosse uma gratidão, ele me indicou para trabalhar na rádio atual CBN, que na época tinha o nome de Rádio Excelsior. E lá eu falava de noticiário internacional, de economia e tudo, e comecei a tirar o desembaraço. Eu era tímido e fui superando o desembaraço
Para mim foi bom, porque eu passei a ser professor de jornalismo na PUC e outras coisas. Escrevi 8 livros, o último que eu lancei foi em setembro do ano passado, em que eu conto os meus 60 anos de jornalismo. Então, para mim, o jornalismo continua sendo interessante, eu continuo trabalhando nessa área e hoje, com muito prazer, vim acompanhar o lançamento do livro do Thiago, que é sobre a Copa de 94, eu já tenho a da Copa de 58, que ele fez muito bem, a de 62 e a de 70. E certamente eu até falei com ele, vamos torcer para que o Brasil ganhe a Copa de 2026. E tem 2002 para lançar, né? 2002? 2002 ele não lançou ainda. Aqui em 2002.